Aqui em 2025 já tem esses rumores de bolha de inteligência artificial. E aí nessa semana, né, essa empresa Oracle teve uma queda grande, né? Aqui no gráfico semanal ela está com 14% de queda, provocada, o que o noticiário apresentou foi esses rumores de bolha da inteligência artificial. Então já tem isso. Então esse seria o primeiro cenário onde existe uma bolha de inteligência artificial. Então essa bolha ela pode explodir a qualquer momento. Né? O que acontece? Né? De repente as pessoas percebem que, os grandes investidores percebem que todo esse investimento em inteligência artificial não vai dar um retorno rápido, não vai dar um retorno alto, né, no tempo esperado. E aí esse dinheiro começa a sair e provoca uma crise no setor, e essa crise do setor ela se espalha para o resto da economia, como aconteceu na crise das empresas.com. Então esse seria um cenário número 1. O cenário número 2, o segundo cenário, não é de estouro de bolha, mas sim um esvaziamento de bolha, que é uma coisa menos impactante, menos drástico. Então as pessoas vão percebendo que não será rápido o retorno, então vão diminuindo o investimento, vão acalmando aí os nervos, e isso não provoca uma crise, né? Provoca uma perda de valor, né, no investimento, né, no curto prazo, né, você tem perda de algum valor, mas não provocaria uma crise. E tem o cenário 3, que seria uma coisa como um grande salto. Grande salto é um negócio que eu penso que é o contrário de uma grande crise, né? Então seria o contrário de uma grande depressão, né? Onde o crescimento econômico longo e contínuo, devido a uma nova tecnologia, alguma nova revolução. Então, o que significa que tudo isso que parece ser uma bolha, na verdade, isso é só o início, é só a ponta do iceberg, é só o início de uma revolução, né, que está só iniciando, e vai provocar um movimento contínuo e longo de crescimento por, sei lá, mais de 10 anos, até que encontre uma barreira, não que destrua, mas que force, que freie, né, um pouco essa velocidade dessa expansão. Então, quando atinge essa barreira, você diminui a velocidade da expansão, inicia um novo momento econômico, e aí então, né, a história poderia classificar esse momento, né, do início até essa barreira como um momento histórico de grande expansão, ou grande evolução. O que acontece depois disso não é uma queda necessariamente, mas é uma estabilidade. Então fica claro esse recorte histórico, né? Esse momento de grande expansão. Então eu acho que tudo isso que parece ser uma bolha, na verdade não. Na verdade é só o início. E aí eu vou aproveitar esse vídeo para fazer uma crítica. Não gosto muito de fazer crítica, mas é porque eu vejo alguns analistas de todas as profissões
Há pessoas que se esforçam muito e que acumulam muita experiência ao longo de 30, 40 anos, mas que têm uma inteligência baixa. Então a pessoa ela é meio enciumada e não gosta muito de mudança, porque essa pessoa que tem uma inteligência mediana, vamos dizer assim, às vezes ela não tem a capacidade de analisar o futuro. Ela só consegue analisar o passado e o presente. E qualquer coisa que altere isso tudo que ela analisou, essa vida toda dela de 30 anos estudando a mesma coisa, coisas novas que alteram a realidade, provoca nessa pessoa, né? Ela nega, né? Ela se torna negacionista de coisas novas. Né? Agora, para fazer essa análise do futuro, a análise do futuro, na verdade, é uma projeção. Né? O futuro ele não existe ainda. Né? Então, é necessário uma inteligência maior para fazer uma projeção do futuro. Essa projeção de pessoas mais inteligentes fazem projeções do futuro e elas acertam bastante, né? Só os gênios que acertam muito, né? Mas as pessoas mais inteligentes elas acertam essas projeções do futuro e é isso que tem valor. Projeção do futuro é que é útil, que tem valor. Né? Ficar analisando o passado é uma coisa fácil que não tem, né? Eu não vejo muito valor nisso. Então, tenho visto aí algumas pessoas, tem um neurocientista brasileiro aí falando coisa. A inteligência artificial não é uma inteligência, né? É qualquer outra coisa, mas não é uma inteligência. O cara está analisando o passado e está analisando o presente. Ele não está dando nenhum, ele não está fazendo nenhuma previsão futura. Então, isso que ele está falando, qualquer um fala. A inteligência artificial hoje, em 2025, ainda é um bebê. Então você não pode julgar o bebê. Né? É igual o filhote de leão. Você não pode falar com o filhote de leão. Ah, não, isso aí é. Né? Isso aí não é nada, isso é um gato grande. Não, não é um gato grande. Isso é uma coisa pequena que vai virar um leão no futuro. Então tem que ter essa capacidade de visualizar que a inteligência artificial hoje ela só começou. Né? Então, esse é o ponto que eu estou querendo dizer. Ficar falando né, eu estou fazendo uma crítica aqui a profissionais de várias áreas que ficam presos ao presente e ao passado. As pessoas estudaram muito o passado, elas sabem muito do passado e do presente, mas isso não vale muita coisa. É muito importante, obviamente, né? Uma pessoa mais inteligente, obviamente, ela vai pegar o passado e o presente, vai juntar tudo isso e vai fazer uma previsão do futuro com boas chances de, de acerto. Né? Mas terminando a crítica aqui a esse pessoal, né, eles odeiam mudanças e coisas novas porque eles não entendem coisas novas. Passaram 30 anos estudando o mundo de um jeito e de repente vem uma coisa nova, essas pessoas elas têm dificuldade, mesmo com 30 anos de experiência de estudo, elas têm dificuldade de entender a coisa nova. A mesma coisa acontece com criptomoeda, o Bitcoin, né? Pessoas aí com 40 anos de economistas com 40 anos de estudo que fizeram muito esforço, né? A gente tem que aplaudir, né? A pessoa passa 40 anos estudando economia, ensinando em faculdade, mas a capacidade intelectual dela, às vezes, ela não permite uma projeção e uma visualização de uma coisa nova. E aí a pessoa fica brigando e negando. Acontece muito isso, um profissional que estudou, até na arqueologia, por exemplo, as pessoas têm doutores em arqueologia que passam 40 anos estudando uma certa coisa, uma certa área, um sítio arqueológico, e de repente alguém descobre alguma coisa mais velha e tal. A tendência é negar, porque às vezes aquela coisa nova refuta toda a teoria que o cara está criando há 40 anos. Então, essas pessoas elas são bem negacionistas com coisas novas. Né?
Mas elas são cheias de orgulho porque elas têm 30, 40 anos de experiência. E elas vão para a televisão, vão para os jornais, né? E a gente vai fazer o quê? Deixa a pessoa falar, né? E aí vem aí uns caras, você tá cheio de gente nova aí na internet que eu vejo, pessoas novas com ideias completamente revolucionárias, com a visão né, de futuro mesmo, né? E aí às vezes a gente não dá muita atenção porque a pessoa tem 27 anos, sei lá o que. Enfim, mas o que eu acho aqui nesse vídeo é que isso é só o início, essa revolução de inteligência artificial é só o início. E vai entrar muito mais dinheiro. Esse dinheiro que entrou aí, que parece bolha, porque a quantidade de dinheiro é muito grande, que já está girando uma quantidade enorme de dinheiro. Então, na visão da pessoa mais conservadora, ela acha que isso é dinheiro demais e que isso só poderia ser só pode, né, desaguar numa bolha. Mas não, eu acredito que é só o início. Então esse projeto que eu vou começar dia 1º de janeiro de 2026, eu já, né, nas primeiras semanas eu já vou ver alguma coisa relacionada à inteligência artificial para poder fazer uma alocação em inteligência artificial. Não muita, né? Porque eu estou falando aqui que eu acredito em expansão, mas a gente não pode colocar tudo no mesmo negócio, né? Mas alguma coisa tem que ter, não pode perder esse momento.